Boa noite, meus queridos. Salve Maria. Primeiro, agradeço a presença de vocês. Uma grande honra, uma grande alegria estar aqui de volta, depois de acho que quase 3 meses, dando continuidade a este curso de Doutrina Social da Igreja. Quem está vindo pela primeira vez? Quem assistiu às 2 aulas anteriores? Mesmo que seja através do YouTube. Então é melhor perguntar, quem não assistiu? Ok. Bem, então eu recomendo fortemente que vocês vejam através do canal do Centro Dom Bosco as 2 aulas anteriores. E como eu disse na aula anterior, na verdade, as aulas elas podem ser, de fato, vocês vão entender perfeitamente o arcabouço da aula, porque elas fazem parte, como podemos dizer assim, de um mosaico. Mas é muito importante que vocês tenham esse conteúdo da primeira e da segunda aula. Vou tentar ser bem sintética aqui para puxar o gancho. Na primeira aula, nós falamos sobre o que é a doutrina social da igreja, falamos sobre o que é a política e qual é o seu objeto, que é o bem comum, e para que serve a política. Nós falamos também sobre os 10 princípios norteadores da DSI, da doutrina social da igreja. Falamos sobre o princípio do bem comum, o princípio da subsidiariedade, da solidariedade. Falamos de todos os princípios que é necessário que vocês realmente recorram a essas aulas, porque a base está aqui no compêndio da doutrina social, e também falamos das encíclicas que compõem essa DSI. Muitas pessoas tendem a achar que a doutrina social da igreja ela tem o seu marco inicial ali na Rerum Novarum. Mas eu esclareci na primeira aula que a Rerum Novarum começa o estudo sistemático da DSI. Aí nós temos a Rerum Novarum, 40º ano, centésimos anos, Mater Magistra, Solicitude Reis Socialis. Enfim, nós temos um arcabouço de encíclicas que compõem essa DSI. Mas a igreja ela sempre se preocupou com todos os aspectos do ser humano, com todas as facetas do ser humano, não só com a vida espiritual. Eu lembro que falei também que a vida espiritual, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. É a que vai regar todas as outras partes da nossa vida. Então, a vida espiritual vai regar a nossa vida intelectual, nossa vida social, nossa vida afetiva, nossa vida política, nossa vida econômica e assim sucessivamente. Então, a igreja, como eu gosto de dizer, ela é doutora em humanidade. Ela se preocupa com o ser humano por inteiro, com a integralidade do indivíduo. E qual é a missão da igreja? O que busca a igreja? A igreja quer a salvação das almas. Então, a sua missão, a missão da Santa Amada Igreja é levar as almas para o céu. Essa é a sua missão. E veja, lembro que na primeira aula ainda, que nós falávamos ali nós explicamos cada ponto desses princípios e eu disse também que aqueles princípios iriam permear todas as demais aulas. Então vocês vão ver que em alguns momentos eu vou recorrer a alguns desses princípios que nós falamos ali na primeira aula. Já na segunda aula, nós falamos sobre o marxismo cultural, sobre a crise teórica do marxismo. Nós fizemos uma espécie de digressão histórica para mostrar os danos, os malefícios e principalmente por que a igreja combate o nazismo, o fascismo, o marxismo cultural, enfim. Então nós, através dessas encíclicas que nós tratamos na aula anterior, ou seja, na segunda aula, nós reforçamos a visão da igreja. E nessa aula de hoje, que não está desassociada à primeira e à segunda, claro que não, mas sem dúvida eu diria que é uma aula até uma das mais importantes, porque a gente vai falar sobre o poder espiritual e, claro, sobre a ordem natural e a ordem sobrenatural. Então, na minha visão, é uma das aulas mais importantes, e não só da doutrina social da igreja, mas que se nós queremos entender qualquer coisa na vida política, na vida econômica, na vida social e na vida cultural, nós precisamos ter esse norte poderoso da doutrina social da igreja. Para tanto, precisamos entender o que é essa ordem natural, trouxe até o livro aqui. Então, a aula de hoje vai ser baseada neste livro, que foi escrito pelo Carlos Saccheri. Na verdade, ele é um filósofo argentino, um filósofo tomista,
E esse livro eu considero um grande tesouro. E por quê? Aqui tem a síntese daquilo que a igreja pensa a respeito da doutrina social da igreja. Então este livro mais esse livro vão nos dar os subsídios desta aula. E todas as aulas eu tenho também, eventualmente, tenho trazido livros, encíclicas para nos subsidiar. E também apelando a vocês a que comprem e a que leiam. Porque é muito importante nós compreendermos a visão da igreja. Porque há muitas pessoas aí afora, no mundo afora, que acham que podem fazer invencionices ou falar invencionices. Mas não há o que inventar. Muito pelo contrário, a Igreja Católica ela já é a nossa mãe mestra. Ela já mostra o caminho para a nossa salvação. A Igreja ela quer nos educar. Ela é educadora. Para quê? Para as virtudes. Para que nós possamos exercer as práticas virtuosas. Para que um dia, se Deus quiser, que nós possamos contemplar a visão beatífica no céu. Ou seja, nós estamos aqui como caminhantes, mas na realidade somos cidadãos do céu. Nós queremos e devemos aspirar às coisas do alto, ter sede e fome de santidade. E a igreja nos mostra esse meio. Quais são os meios que estão à nossa disposição, como por exemplo os sacramentos? E a doutrina social é esta seta, é este farol que vai iluminar a nossa vida como um todo. Por isso que eu disse que a igreja se preocupa sim com o desenvolvimento integral do ser humano. Porque não é só o viés espiritual, claro, ele é o mais importante, mas não é só. Tem os outros aspectos da vida humana. Então a igreja vai nos mostrar, vai nos orientar, vai nos dar instruções. Ou seja, ela vai nos trazer esse arcabouço, que é teórico, mas também é prático, da doutrina social da igreja. Superada essa primeira exposição, ou seja, essa primeira introdução, só fazendo uma remissão às aulas anteriores, agora sim vamos entrar na aula de hoje, pegando um gancho também do que há centésimos anos, que também é uma encíclica que compõe a doutrina social da igreja, o que fala sobre a doutrina social da igreja, só para que ninguém esqueça. Muito embora todo o argumento já tenha sido, não esgotado, mas já tenha sido exaustivamente falado na primeira aula. A doutrina social, por si mesma, tem o valor de um instrumento de evangelização. Enquanto tal, anuncia Deus e o mistério de salvação em Cristo a cada homem. E pela mesma razão, revela o homem a si mesmo. A esta luz, e somente nela, se ocupa do resto, dos direitos humanos de cada um, e em particular, do proletariado, da família e da educação, dos deveres do Estado, do ordenamento da sociedade nacional e internacional, da vida econômica, da cultura, da guerra e da paz, do respeito pela vida desde o momento da concepção até a morte natural, claro. Então ali eu sempre vou colocar as referências, as páginas, para que vocês recorram a estes livros que eu digo mais que também fazem parte desses tesouros da igreja. Então vejam, qual é a missão? A missão nós sabemos, é a salvação das almas. E o que a igreja quer através da doutrina social? Ela quer ser um instrumento de evangelização. Então nós temos que ser iluminados à luz do evangelho. Então a mensagem é 100% evangélica, está no evangelho de Cristo. E nós também temos que recorrer à luz do direito natural, que nós vamos começar a falar. Primeira diferença que nós temos que ter: a ordem natural e a ordem sobrenatural. Claro que a ordem natural prescinde dessa ordem sobrenatural, que já está no nome, está além da natureza. A ordem sobrenatural, nós podemos lembrar também da graça, nós podemos pensar na revelação divina, graça que é a favor e merecido, e claro, no próprio Deus. Mas nós temos a ordem natural, que foi estabelecida por Deus. Ordem natural que tem fundamento no próprio Deus. Lembro-me que na primeira aula eu falei uma frase que é muito famosa, de um doutor da igreja, de quem sou muito devota, que é São Tomás de Aquino, em que ele disse que a lei dos homens precisa ser o reflexo da lei de Deus. Do contrário, não é lei. Do contrário, é corrupção da lei. É uma lei iníqua. E por que é uma lei iníqua? Porque fere esta ordem natural, que foi estabelecida pelo próprio Deus.
E quando nós pensamos nesta palavra, ordem natural, o que nos vem à mente? Vamos tentar decifrar de uma forma metafórica. Nem tão metafórica assim, na verdade, um exemplo que nós podemos usar. O ser humano, nós temos as nossas funções. O ser humano, no caso, ele funciona perfeitamente. Ele tem nós temos a anatomia, a parte biológica. Para quem aqui da área da biologia, o Felipe, me ajuda se eu estiver errado. Nós temos, por exemplo, as organelas citoplasmáticas, mitocôndria, né? Que faz lá o papel, tem a função da respiração celular. O que mais? Nós temos os ribossomos, a síntese proteica, enfim, complexo de Golgi, dentre outras organelas citoplasmáticas. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque cada célula, cada organela, cada um desses órgãos, digamos assim, dentro do nosso corpo tem uma função e cumpre um papel. Está dentro de uma ordem. É claro que eu estou fazendo aqui uma metáfora para que mostre o perfeito funcionamento do ser humano, da biologia, da anatomia. Então está tudo dentro de uma ordem. Está tudo perfeitamente ordenado. Se nós, por exemplo, temos algum problema de saúde, uma enfermidade, é porque tem alguma coisa desordenada. Concordam comigo? Claro. Então, a ordem natural ela é estabelecida pelo próprio Deus. Ela tem esse fundamento, como eu disse, lá no próprio Deus, mas ela está, sim, submetida à ordem sobrenatural. Então, nós temos que respeitar sempre a ordem natural. Nós não temos como pensar hoje, no nosso arcabouço jurídico, nós temos uma infinidade de leis iníquas. Por quê? Porque são atentatórias à ordem natural estabelecida por Deus. Nós temos inúmeras leis que são atentatórias ao direito natural, como nós chamamos. Por isso que eu citei a frase do Santo Tomás de Aquino. E é fundamental que nós entendamos que nós estamos submetidos a essa ordem natural e nós precisamos, acima de tudo, respeitar, não só nós, mas o próprio Estado também precisa e merece respeitar a ordem natural. E a ordem sobrenatural, nós lembramos muito da igreja. O papel que a igreja tem. O papel que a igreja tem na salvação das almas, em levar a salvação aos cativos, a cada um de nós. E aí nós lembramos que a graça pressupõe, a graça supõe a natureza. E aí nós temos, de um lado, a graça, que no caso é a ordem sobrenatural. Nós temos a bem-aventurança, a vida eterna, também faz parte da ordem sobrenatural. E nós temos a natureza. Da mesma forma que nós temos a vida terrena, deste outro lado, que é a ordem natural, como o Carlos Saccheri muito bem expõe no seu livro. Então nós devemos obediência e observância a essa ordem natural e, claro, à luz da ordem sobrenatural. Pode passar, por favor, João. Agora, nós temos negações a essa ordem natural. Negações da modernidade, inclusive. Por isso, as negações modernas da ordem natural. E quais são elas? Podemos elencar 3. O materialismo positivista, ou seja, o universo, tanto no campo físico quanto no humano, é equivalente à matéria. Nós podemos pensar no cosmos. Eu vou até ler aqui um ponto sobre o materialismo, em que ele esclarece. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Que ele esclarece muito bem qual é a função desse materialismo e por que nega a ordem natural. Aqui, materialismo positivista sustenta que todo o universo, tanto físico como humano, está constituído por um único princípio, que é a matéria. Afirma que a matéria está em movimento e tenta justificar, a variedade de seres existentes em nosso planeta, dizendo que as diversas partículas materiais vão mudando de lugar, associando-se em consequência de forças mecânicas, as quais se iriam combinando por imenso acaso. O acaso cósmico, aqui é a parte que eu diria que é mais importante, o acaso cósmico é erigido para se poder negar a existência de Deus e a sua inteligência ordenadora do mundo. Então, vejamos, atenta contra a natureza, porque simplesmente se tudo é matéria,
Nega-se que é aquele que é o Criador, aquele que de fato ordenou o mundo, que é Deus, que trouxe a ordem, que faz parte da ordem sobrenatural e que também ordena, óbvio, a ordem natural. Então, o próprio materialismo positivista, ele nega a existência de Deus. Sem prejuízo, nós temos o que é mais conhecido por nós, o relativismo, ou seja, tudo é relativo. Agora, Aristóteles já falava que para o relativismo, tudo é relativo, menos o relativismo. É curioso isso. Porque hoje nós vivemos, como já era condenado pelo Papa Emérito Bento XVI, nós vivemos sob a égide de uma ditadura do relativismo. Então, se nós perguntamos hoje para algum jovem que nem passou pela catequese ainda, isso é pecado? Depende. Então, na verdade, o sensus fidei também, para esses jovens, muitas vezes, eles nem sabem o que é isso. E para eles tudo é relativo. E, principalmente, existe um relativismo moral muito grande. Aquele senso, aquela noção de certo e errado. Pecado. O que é pecado? Depende. Então, o relativismo ele está tomando conta e está dominando, eu diria, a nossa cultura de um modo geral. E isso é algo grave, porque nega sim o transcendente. Nega o valor moral universal, porque existe um valor moral universal. Existe o transcendente, existe a ordem sobrenatural, transcendente, mas existe esse valor moral universal, que é essa ordem natural. Então, tudo precisa estar submisso a esta ordem natural. Nós precisamos respeitar essa ordem natural. Mas o relativismo não faz isso. Ele nega totalmente. E digo mais, através do relativismo, muitos pregam o imanentismo, a imanentização da fé. E eu lembro que na última aula, quando nós falamos do marxismo cultural, nós falamos do seu dogma, de um dos seus dogmas, a teologia da libertação. E o que é a teologia da libertação tão condenada pelas encíclicas, tão condenada pela igreja, pelo magistério infalível? A teologia da libertação nada mais é do que exatamente essa negação do transcendente em busca do imanentismo, da imanentização da fé. É uma forma de trazer o paraíso para a terra. E lembro que falei também que o nosso Senhor já havia nos exortado que no mundo haveríamos de ter aflições, tribulações, mas Ele nos disse, coragem, eu venci o mundo. Portanto, Ele não nos prometeu um mundo sem aflições, um mundo perfeito. Agora, os teólogos da libertação, que são relativistas, e obviamente é uma heresia dentro da igreja, porque deturpa a parte essencial da fé, desvia, em nome desse relativismo, moral principalmente. Mas vejam, a teologia da libertação se preocupa muito com o material, mas não se preocupa com o espiritual. A teologia da libertação quer, por exemplo, erradicar a pobreza. Mas do que adianta nós termos a riqueza distribuída, como eles falam, mas perdemos a alma? O que adianta nós termos tudo, mas perdermos a nossa alma? É muito melhor, como o nosso Senhor já nos exortava no Evangelho, ainda que seja necessário nós perdermos a vida para salvar almas, isso tem muito mais validade. Isso é muito mais importante. Mas a teologia da libertação só se preocupa com algo materialista. E aí nós temos seus expoentes, como Leonardo Boff, Gustavo de Gutierrez, que pensam no pobre, olham para o pobre, mas instrumentalizando o pobre e as minorias de um modo geral. Mas nós não queremos instrumentalizar ninguém. O que a igreja prega são os valores evangélicos para todos. A igreja não faz exceção de pessoas. A igreja não olha diferente para um pobre, para um rico. Agora, claro, pobre em espírito. Aí sim nós queremos buscar, nós queremos ter pobreza em espírito. Não de, né? Mas pobreza em espírito. Nós queremos. Nós queremos ser humildes. Nós queremos sempre estar diante do altar, entregando ao nosso Senhor nossas mazelas, nossos pecados, e buscando cada vez mais crescer espiritualmente, amadurecer, combater os nossos vícios e multiplicar as virtudes, as práticas virtuosas. Esse é o nosso objetivo e essa é a missão da igreja. Mas a teologia da libertação corrompe o homem.
A teologia da libertação, ela olha para um aspecto totalmente reducionista. Porque em nome de tirar a pessoa da pobreza, eles instrumentalizam o pobre em razão, ou melhor, para avançar, o que não deixa de ser nem uma agenda. Então é algo grave e precisa ser condenado, e de fato é pela igreja. E nasce também de um relativismo moral. Então nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, com o transcendente, e nós não podemos ser imanentes. Buscar o aqui e o agora, o imediatismo, porque muitas vezes nós somos assim, nós somos muito imediatistas. Mas cada dia basta o seu mal, cada dia basta o seu cuidado. Então assim, não vos preocupeis com os dias de amanhã, mas se preocupe com o hoje. Busque vencer os seus pecados hoje. Busque combater os seus vícios hoje. Porque se a gente pensa, nunca mais vou pecar, é algo que parece distante de nós. Eu mesma faço esse desafio todos os dias, passo por esse desafio. Nunca mais vou cometer este pecado. E aí, numa fraqueza minha, às vezes eu caio em tentação. Então, ninguém está imune. O apóstolo São Paulo já dizia que quem está lá em cima, cuidado para não cair. Ou seja, ninguém está isento. Ninguém está imune. Ninguém está vacinado. Nós todos podemos cair em tentação. Por isso, a necessidade da vigilância, da oração. Por isso, a necessidade da mortificação da carne, através do jejum. Nós temos que mortificar nossa carne para exultar o Espírito. E aqui eu lembro das palavras do apóstolo São Paulo, de novo. Só que dessa vez na carta aos Gálatas, capítulo 5. Que ele diz que, de fato, nós não podemos satisfazer aos apetites da carne. Ele diz, não satisfareis os apetites da carne, mas fazer exultar os frutos do Espírito. E quais são esses frutos do Espírito? Amabilidade, paz, paciência. São frutos do Espírito. E os frutos da carne em contrapartida? Ira, inveja. E a nossa faculdade irascível, diga-se de passagem, que muitas vezes é afetada com uma facilidade, ainda mais no contexto sociocultural que nós vivemos. Um mundo que precisa de tudo para ontem. Um mundo que é muito dinâmico, é tudo muito rápido. As coisas acontecem numa velocidade sem igual. E isso atrapalha a nossa vida espiritual. Porque às vezes a gente tem dificuldade de buscar a vida interior, ou seja, de se interiorizar. Santa Teresinha já falava dos castelos, o castelo interior. Nós temos muitas vezes a dificuldade de crescer espiritualmente. Por quê? Em razão exatamente dessa velocidade, desse dinamismo excessivo do mundo. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque é uma preocupação que nós temos que ter. Nós temos que observar os mandamentos, observar, sim, a nossa carne que é fraca, os três inimigos do homem, o demônio, o mundo, claro, o demônio a gente já sabe, o anjo decaído, o mundo e a própria carne. Para isso temos que buscar os frutos do Espírito, porque senão muitas vezes nós vamos cair aqui, ó, nesse relativismo. A gente já vive num campo de batalha. Frutos da carne versus frutos do Espírito. E como fazer então para deixar aflorar os frutos do Espírito? Nós temos que recorrer aos sacramentos, que são os meios que estão à nossa disposição dentro desse processo de santificação, de conversão diária. Nós precisamos nos ordenar, porque senão é muito fácil, eu diria, cair aqui nesse relativismo. E ainda mais, a gente às vezes se boicota, porque a gente sabe separar o joio do trigo. Nós temos a consciência moral, nós temos a razão natural que nos alerta. Olha, não vai por aí, isso é pecado. Olha, isso é pecado mortal, pecado grave. Você está ferindo os 10 mandamentos. Você está ferindo as leis de Deus. A gente tem um alerta. E às vezes a gente se deixa sucumbir. Porque a gente se submete aos frutos da carne. E a gente negocia. E acaba, sem querer, ou então querendo, caindo aqui nesse relativismo moral. Então, é necessário que a gente realmente se atente a isso, para combater exatamente o bom combate, combater esses vícios. E buscar, sim, o que eu ouso dizer, uma radicalidade na fé. Tem gente que tem medo desse termo radicalidade.
Eu, particularmente, para mim, são um bálsamo nos meus ouvidos quando alguém fala que eu sou radical. Porque o próprio evangelho é radical. Certa vez, só um parênteses, certa vez eu estava conversando com uma menina de catequese, uma aluna minha de catequese de adultos, e ela tentava me exortar. Mas eu acho que você é muito radical nas suas defesas. Aí eu falei, mas tudo que eu falo está baseado na doutrina. Eu não falo o que eu acho, ou seja, não é achismo. Tem matérias que são opináveis, verdade? Mas tudo que eu falo em sala de aula, quando for uma matéria opinável, eu vou botar um parênteses ou colchetes. Agora, o que eu falo aqui é 100% ancorado na doutrina da igreja, na sã doutrina da igreja. E aí eu falava para ela, você quer saber o que é radicalidade? Vou lhe dizer. Primeiro, Jesus o que falava? Olha, se te ferirem, se te baterem na face, dê a outra face. Quem é que faz isso? Isso não é radical? Ame o seu inimigo. Veja, não é radical? Amar a quem te fere. Amar aquele que te agride, seja com palavras, seja fisicamente. Perdoar a quem te ofende. Isso não é radicalidade? É claro que é. Aquele que te levar a capa, dê a túnica também. Ou seja, essa doação, esse desapego às coisas materiais. Então, assim, Jesus nos exorta. Então, ele nos ensina o que é a vivência da radicalidade do Evangelho. Por isso ele diz, se queres me seguir, carregue a sua cruz e segue-me. Nós estamos dispostos a seguir Jesus? Nós estamos dispostos a renunciar às nossas próprias paixões, às nossas próprias vontades, para seguir Jesus Cristo? Apesar de muitas vezes termos que passar por muitas tribulações, porque Ele não nos prometeu uma vida fácil, um mar de rosas. Eu sempre procuro pensar nisso, porque isso me ajuda a combater exatamente essas desordens, ou então aquilo que atenta à ordem natural. E por fim, o existencialismo, que eu pontuei como um subjetivismo radical. Por quê? Porque nega a realidade objetiva. Quando a gente pensa na palavra existencialismo, aquele que já fez psicologia ou alguma faculdade de direito, por exemplo, também que tem esse tipo de conteúdo, a gente logo lembra de Jean Paul Sartre, que era ateu, e ele já dizia que o homem carece da natureza. Então, se o homem carece da natureza, então ele também nega o autor da natureza. Também está negando a Deus, já está com viés ateísta. Então, o existencialismo ele é outro combate à ordem natural. Pode passar. E só um parênteses, a gente precisa se preocupar muito com os 3 itens que eu coloquei no slide anterior, porque nas universidades, esse tipo de engenharia do pensamento, isso pulveriza como água. Isso, enfim, rapidamente isso é disseminado. Eu fiz direito na UF e eu lembro que várias vezes eles colocavam essas referências dos existencialistas, por exemplo. Ou então do materialismo positivista. Então nós temos que estar muito antenados, porque isso acontece muito dentro das universidades. E é sim um atentado à ordem natural. Agora, por outro lado, qual é a concepção cristã? Para além de toda mudança, existem realidades permanentes. A essência ou natureza de cada coisa ou ser. Ordem natural. Veja, realmente, tem coisas que são dinâmicas, que mudam. Mas tem coisas que permanecem. A ordem natural é isso. Não importa o tempo, a ordem natural sempre deverá ser preservada. Vou dar um exemplo. Uma criança nasce, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Da mesma forma, por exemplo, isso vai ser sempre assim, não vai mudar. Da mesma forma, uma planta. Uma planta, ela vai ser semeada, vai germinar, depois vai dar frutos. Depois vai se transformar, sei lá, uma árvore. Isso é ordem. Isso é algo que está 100% ordenado para seu fim. Vamos supor, uma árvore que dá peras jamais vai dar uma maçã. Da mesma forma,
uma vaca sempre vai gerar um novilho e nunca um elefante. Falei algum absurdo? Estou falando apenas obviedades. Mas por que essas obviedades? Para provar que isso faz parte dessa lógica, faz parte dessa ordem natural. Então, embora nós tenhamos sim leis dinâmicas, ou então transformações, tem coisas que nunca vão mudar. Tem coisas que são ordenadas para o seu fim. Como, por exemplo, o que eu acabei de citar. Eu dei apenas alguns exemplos. Vamos para outro exemplo. Qual é o normal? Um cachorro ter uma cabeça, ter 4 patas. Esse é o normal. Agora imaginemos que um cachorro tenha 5 patas. O que nós vamos pensar? É uma patologia? É algum problema? O cachorro é defeituoso. Alguns vão até dizer uma aberração. Meu Deus, que monstruosidade. Por quê? Porque é algo diferente, é algo que é anormal. Isso pelo bom senso. Então, nós temos aquela ordem natural que precisa ser preservada e qualquer coisa que divirja dessa lógica, a gente vai perceber que é uma anomalia. E aqui, no livro Ordem Natural, página 45, ele diz: são reações que provam que não apenas há natureza, como também existe uma ordem natural. A evidência dessa ordem natural é que nos permite distinguir o normal do patológico, o saudável do enfermo, o louco do sensato, o motor que funciona bem do motor que funciona mal, o bom pai do mau pai, a lei justa da lei injusta. Então aqui é uma síntese daquilo que nós acabamos de falar. E por quê? Porque não adianta. O nosso senso comum, ele sempre vai nos dizer: um cachorro de 5 patas nunca vai ser encarado como algo normal. Houve um defeito, houve algum problema. Da mesma forma, nós podemos dizer: alguém nasce com uma enfermidade. Veja, nós temos que encarar a realidade. Isso faz parte desse processo, dessa ordem natural. Isso não é uma imposição. Agora, hoje nós temos vários atentados à ordem natural. Nós temos aí um Supremo Tribunal Federal que recentemente criminalizou a homofobia. Que recentemente, também um pouquinho mais distante, com a ADI, com a 277, eles equipararam as uniões homoafetivas ao casamento. Isso é um atentado à ordem natural. Por quê? Porque, evidentemente, o casamento é homem e mulher. E seus filhos. Isso é família. Alguns gostam de chamar a família tradicional. Eu chamo de família natural, porque isso é o natural. Está dentro desse processo, está dentro dessa ordem natural. Então, 2 homens nunca vão procriar espécie. 2 homens que, enfim, entre aspas, contraem um casamento, porque ali não tem casamento, embora o Supremo tenha equiparado essas uniões homoafetivas, ali vai ser, sim, um atentado à ordem natural, justamente porque não há como eles reproduzirem. E qual é a dupla função do matrimônio? Nós temos, claro, né, a dupla função, que é procriativa e unitiva. Isso não faz parte, por exemplo, de uma união homoafetiva. Então, é sim uma afronta direta a essa ordem natural. Pode passar, John, por favor. A ordem pressupõe uma hierarquia, uma harmonia que se manifesta em todos os seres e em todos os fenômenos. Vou lembrar aqui da história da criação, rapidamente. Eu acho até que eu comentei rapidamente sobre isso também na primeira aula, mas eu vou fazer um gancho, vou puxar um gancho, porque a gente tem que entender que as coisas, a ordem natural, ela realmente tem uma hierarquia e precisa também ser respeitada. Quando Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou, ele criou tudo e viu que era bom. Fez Adão, a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher os criou a sua imagem e semelhança. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só no paraíso, porque faltava algo, faltava a beleza da mulher, faltava a alma feminina. E aí, ele deu um profundo sono para Adão e da costela de Adão tirou Eva, sua auxiliadora idônea,
aquela que lhe corresponderia. Isso porque Adão tentou buscar, com todas as criaturas, ele não via nada que lhe correspondesse. Por isso, a necessidade daquele profundo sono para que da costela de Adão viesse, aliás, Deus criasse Eva. Então ali nasce realmente a família, o casamento. Nós temos a primeira instituição, o primeiro ministério de Deus, a instituição sagrada, família. E quando Deus criou o homem e a mulher, ali, aquele contexto de família, ele criou os dois para que submetessem a terra, para que extraíssem o alimento da terra, para que dominassem sobre as árvores, sobre as aves, os répteis, sobre toda a natureza. Na verdade, a natureza foi colocada à disposição do homem. A natureza foi criada para o homem. E o homem tinha que dominar a terra. E por quê? Porque ali nós já percebemos essa ordem natural. Deus criou o homem para que fosse essa coroa da criação. Portanto, o homem está como hierarquicamente superior a toda e qualquer outra criatura. O homem, nas palavras do Catecismo da Igreja Católica, é a obra-prima mais perfeita de Deus. E por que Deus criou o homem? Na catequese nós falamos que Deus não precisava do homem. De fato, Deus não precisa de nós para nada. Mas Ele quis precisar. Porque Ele quis que nós participássemos da nossa vida bem-aventurada, do seu projeto benevolente, nas palavras do Catecismo da Igreja. Ou seja, da sua vida feliz. Deus é profundo amor, Ele tem amor incondicional. E por isso Ele quis criar o homem e criou a sua imagem e semelhança. Para que dominasse todas as outras criaturas e estivesse dominando a natureza mesmo. Por isso que eu disse que o homem é a obra-prima mais perfeita que Deus criou e é hierarquicamente superior. Isso é ordem natural. Essa foi a ordem estabelecida por Deus. Mas o que nós temos hoje? Se a gente lembrar do nosso contexto, nós temos que um animal, ele praticamente hoje, para alguns, parece ter mais valor do que um bebê no ventre materno. Nós temos que, ou então nem isso, com o ser humano já nascido e criado, tem muitas pessoas que dão muito mais valor aos animais do que ao ser humano, que é seu semelhante, que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é o quê? É desordem. Porque o homem está acima dos animais. O animal, por mais fofinho que seja, por mais amigo do homem, porque vamos pensar no cachorro. O cachorro, muitos dizem, o melhor amigo do homem. Experimenta deixar o cachorro com fome. Vamos ver se ele realmente é o melhor amigo do homem. O animal, ele age por instinto. O ser humano, por mais complexo que seja, nós podemos buscar uma reta ordem. Nós podemos buscar as virtudes e combater os nossos vícios. Nós podemos, inclusive, surpreender, positiva ou negativamente. Por isso que dizem que o ser humano é uma caixinha de surpresa. Não é à toa. Mas o animal, ele age por instinto. E ele, por mais que seja amigo do homem, ele nunca vai ser igual ao homem. Homem e mulher são iguais em dignidade. E eu falava sobre isso, mas eles têm papéis sociais diferentes. Eu até me recordo que, não sei se foi na aula anterior ou em outra aula sem ser do curso Doutrina Social da Igreja, eu lembro que certa vez no Santo Dom Bosco eu falava exatamente de como que é o ato sexual no matrimônio, dentro do contexto matrimonial. O sexo é elevado à categoria de sacramento. O sexo, imagina, ali é o leito nupcial do casal. A cama vira um altar. Porque ali se realiza essa dupla função do matrimônio, que é unitiva, eles estão em profunda comunhão, eles estão em união íntima do amor conjugal e também é procriativa, ou seja, aberto à vida, para procriar, para perpetuar a espécie, por motivos óbvios, né? Senão a sociedade acaba. Eu sei que estão querendo fazer de tudo para acabar com a nossa sociedade.
em razão da ideologia de gênero, das uniões homoafetivas, dentre outras agendas, aliás, dentre outras facetas dessa agenda que faz parte dessa cultura da morte. Mas o casamento, eu ouso dizer que ele é até equiparado à salvação. Por isso que o apóstolo São Paulo também já falava: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o marido precisa amar a ponto de morrer pela sua esposa. E a mulher precisa ser, sim, submissa ao seu marido. Ou seja, estar sob a mesma missão. A mulher precisa respeitar o seu marido, respeitar a autoridade do seu marido. Porque essa é a ordem natural. O homem é o sacerdote da casa, sim. O homem é o provedor do lar, sim. A mulher pode ajudar nas finanças? Pode e deve. A mulher pode ajudar, contribuir às vezes até mais com o marido? Não tem problema nenhum. Isso faz parte do contexto, faz parte do matrimônio. Tem que haver diálogo, muito respeito. Agora, o homem, a mulher pode estar ganhando 30 vezes mais que o homem, mas o homem vai continuar sendo a autoridade espiritual da casa. Só que hoje nós temos movimentos, como por exemplo o movimento feminista, que procura degradar a mulher, destruir a mulher na sua essência. O movimento feminista, eu ouso dizer que é um ódio ao feminino. Porque se busca uma masculinização da mulher. E qual é a aparência disso? É a luta pela igualdade de direitos. Não é uma luta pela igualdade de direitos. Isso é mentira. Tanto não é que vocês podem perceber, com perdão da expressão, as mulheres tratam os homens como se fossem topeiras, bananas, bocóis. Pois é, e a mulher quer ser mais. Uma coisa é ter realmente, sei lá, mesmo salário, tudo bem. Agora, a outra coisa é virar adversário do homem. Então, existe essa guerra entre homem e mulher hoje, promovido pelo quê? Pelo movimento feminista e por outros movimentos que são degradantes, que fazem parte, sim, desse relativismo moral, enfim, dessa, como é que posso dizer, dessa relativização total dos valores, em busca de algo que, se bobear, eles mesmos não sabem o que eles querem. É tudo uma aparência. Mas e o sentido da vida? E mais, e o sentido do próprio homem? Para que o homem existe? Nosso Senhor, quando nos criou, Ele criou para que nós fôssemos participantes dessa vida feliz, dessa vida bem-aventurada. Por isso a prática das virtudes. Por isso que a Igreja Católica, ela nos mostra todo esse caminho que nós devemos viver. Sempre em total observância a essa ordem natural. Que muitos atentam. Que muitos tentam simplesmente desmontar. Então nós não podemos negar que a ordem, ela pressupõe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia, inclusive, principiológica. Se a gente pegar um aspecto jurídico aqui dos advogados, para não ficar só com a biologia, nós, dentro do direito, principalmente constitucional, a gente aprende, né, sobre os princípios. A nossa Constituição, ela é totalmente principiológica, axiológica. E aí, vamos supor, um caso concreto. Uma pessoa que seja da Testemunha de Jeová e a gente sabe que a Testemunha de Jeová não pode ser submetido, por exemplo, à transfusão de sangue. Qual o direito que deve prevalecer? Qual o princípio que deve prevalecer? Liberdade religiosa ou o direito à vida? O que vocês acham? Há quem diga que é a liberdade religiosa. Mas, pela lógica, é claro que é a vida. Porque a vida é o primeiro, é o primário. Não há nenhum outro direito se não tiver direito à vida. Então, pensando nessa lógica, pela ordem natural, é hierarquicamente superior. Muito embora muitos dos próprios ministros não entendam dessa forma. Mas vejam, eles não têm compromisso com a ordem natural. Pelo contrário, eles promovem muitas vezes leis iníquas. Leis que atentam contra a natureza humana, contra essa decorrência da essência, ou seja, da natureza do ser humano. Isso é lei natural. Eles atentam contra ela. Mas nós temos que lembrar de novo de São Tomás. A lei dos homens precisa ser esse reflexo da lei de Deus. Então, a lei dos homens, as leis, digamos assim, positivas, a gente já vai chegar lá nela, a lei positiva precisa respeitar a lei natural. Precisa respeitar essa ordem natural. Porque senão é uma corrupção da lei, sim. Pode passar.
a ordem natural emanada de Deus, a qual é princípio de regulação moral dos atos humanos. Então vejam, como a gente já falou exaustivamente aqui, essa ordem natural, de fato, ela é emanada de Nosso Senhor. Ela é emanada de Deus. E ela precisa ser, ela tem esse princípio de ordenar, está no nome, ordem natural. Então, pela lógica, ela ordena para um fim. E mais, ela é uma regulação dos atos morais. Então, existe um valor moral universal. Existe algo que é transcendente a nós. E aí, a gente pode pensar que a ordem sobrenatural, ela não se afasta da ordem natural. Porque a ordem natural, ela precisa ser, digamos assim, refletida pela ordem sobrenatural. Precisa ser submissa. Por isso que eu disse que ela prescinde da ordem sobrenatural. E o Tribunal de Nuremberg é um exemplo. Nós tivemos ali o processo de Nuremberg, nós tivemos leis positivas. Só que aquelas leis positivas, naquele contexto, aquela lei, ela não previa o genocídio. Então veja, uma lei, algo que legitimava um processo de Nuremberg, mas não previa o genocídio. Então, ali no próprio processo, no próprio Tribunal de Nuremberg, nós temos a condição de ver que existe uma ordem natural e uma ordem sobrenatural, que não precisa estar necessariamente tipificada, escrita, porque ela transcende a todos nós. Agora, o ponto-chave. O que é o direito natural? O direito natural é aquilo que é devido ao homem em virtude de sua essência, isto é, pelo simples fato de ser homem. O direito natural compreende o conjunto de princípios ou normas que todo homem, por ser tal, pode considerar e exigir como seu, como algo que lhe é devido. Portanto, decorre da sua natureza, como falávamos aqui anteriormente. Esse direito natural que precisa ser zelado. Esse direito natural que precisa ser respeitado pelo Estado, pela autoridade política, pela autoridade civil, por todos nós. Nós temos que respeitar o direito natural. Porque esse direito, ele não precisa estar positivado, como eu havia falado anteriormente. Ele basta, nós temos, pela consciência moral, nós temos condição de saber qual é. A nossa razão, iluminando os nossos atos, nós já temos condição de dizer o que é direito natural. E vocês vão lembrar, se nós quisermos citar alguns exemplos. Direito à vida é direito natural. Vida que começa na concepção e vai até seu fim natural. Da mesma forma, a família é direito natural. Uma instituição sagrada, não é uma reprodução de laboratório, não é fruto do imaginário humano, não foi uma criação do poder constituinte. Pelo contrário, é uma instituição sagrada. É decorrência do direito natural. Educação. Veja, o pai e a mãe têm a primazia da educação sobre seus filhos. Então, a quem cabe, a quem compete educar os seus filhos? Os pais, claro. A mais sagrada das missões, eu diria que é educar os seus próprios filhos. É uma grande missão que os pais têm, que faz parte desse direito natural, educar os próprios filhos. Outro direito natural, legítima defesa. Você quer matar o terceiro? Não, você quer preservar a sua vida. Mas nessa de repelir injusta e grave ameaça, se for necessário, sim, usando os meios proporcionais, você repelir e acabar, por consequência, matando a pessoa, isso é legítima defesa, portanto, é uma excludente de ilicitude. Então veja que o próprio Código Penal, ele dialoga com o direito canônico, perdão. Então o Código Penal dialoga com o direito canônico justamente por isso, porque ambos falam a mesma coisa, nesse sentido. Da legítima defesa, porque é decorrência do direito natural. Se alguém vier me ferir, eu vou reagir, não por vingança, eu falei isso outra vez, não por vingança, mas é instantâneo, é algo de fato natural. Outra questão que é direito natural, contrair matrimônio. O homem e a mulher, claro, salvo quem tem vocação diversa. Então, uma pessoa que tenha uma vocação à vida religiosa, ou então celibatário, tudo bem, sem problema nenhum. Mas também faz parte desse direito natural. E contrair matrimônio não é diferente. Não é porque, nas palavras da Judith Butler, porque as leis proibitivas, elas reforçam a economia sexual masculinista. O que ela diz? Falei um palavrão aqui, né? O que é a economia sexual masculinista? Judith Butler, no livro dela,
Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, ela fala que as leis, elas reforçam o que se chama heteronormatividade. E eu até, uma vez dando uma palestra sobre ideologia de gênero, eu perguntei, alguém aqui foi forçado a ser heterossexual? Não, porque é algo natural. Né? Então, assim, o sexo é biológico. É natureza. Então faz parte dessa natureza querida e criada por Deus. O gênero, como eles dizem, é uma construção social e cultural, ou seja, um divórcio da biologia. Mas contrair matrimônio não é uma imposição de uma lei. É algo natural em qualquer cultura do mundo. Contrair matrimônio vai ser algo não só normal, mas de fato natural. Pode passar. Propriedade do direito natural. A universalidade, ou seja, validade do direito. Se é universal, é para todos indistintamente, em qualquer sociedade, em qualquer cultura. O direito natural, ele de fato transcende a época, a cultura, a localidade. Então ele é universal, ele tem esse caráter universalizador. Enfim, de universalidade. Imutabilidade, permanência. Ou seja, o que muda? Nós podemos pensar, as leis, elas podem ser mutáveis, modificáveis. As leis positivas. Miguel Reale, quem estudou no direito, quem fez direito aqui, né? A gente tem que ler um livro das noções preliminares do direito, quando a gente começa a faculdade de direito, que é do Miguel Reale, ele diz que o direito, ele acompanha o fato social. Então, o direito positivo, em regra, ele vai ser modificado com o passar do tempo. Agora, tem uma coisa que não muda, que é o direito natural. Ele é imutável. E também não é derrogável. Ele é imutável e não é derrogável. Então, em qualquer fase, em qualquer época, ele não vai mudar. Porque nós saberemos, eu citei aqui, a vida sempre vai ser um valor absoluto. A vida sempre vai ser algo que nós precisaremos enxergar como um dom de Deus, como uma dádiva. E, da mesma forma, a educação dos nossos filhos, contrair matrimônio, tudo isso que faz parte do direito natural, isso não vai mudar, nunca. E, por fim, a cognoscibilidade, que é o conhecimento do direito. Então, pela nossa consciência moral, espontaneamente, nós conseguiremos chegar a esta conclusão. Não precisa estar previsto num código. Ou seja, não precisa estar codificado. Não precisa estar expresso numa Constituição Federal. Que a vida começa na concepção, por exemplo. Ou então que a vida é inviolável. Não precisa estar escrito. Porque é algo que faz parte dessa cognoscibilidade. Então, a nossa consciência moral, ela já acusa, no bom sentido da palavra. Espontaneamente. Sem precisar de muito esforço. A gente sabe, é direito natural, porque está gravado no coração do homem. Direito natural versus direito positivo. Falei muito sobre lei positiva. Enfim, o direito natural a gente falou aqui bastante até. Então, a gente pode pensar, o direito natural decorre da natureza e mais, está gravado no coração do homem. Está escrito no coração do homem. E como falei antes, pela consciência moral, nós temos condição de saber o que é. Diferente do direito positivo, que aí precisa de uma autoridade competente, uma autoridade política, enfim, para dizer o que é. Para tipificar. Nós temos, eu citei também em uma das aulas, nós temos o artigo 121 do nosso Código Penal, que trata do homicídio, matar alguém, e tem lá a sanção penal imposta. Se não tivesse escrito ali que matar alguém é um pecado, nós, pela nossa consciência moral, nós teríamos condição de dizer, matar é um pecado, matar é um crime, porque está atentando contra alguém que tem a mesma dignidade que você. Ah, mas é um assassino, não tem problema, enfim, não importa. Fato é que nós somos iguais em dignidade. É claro que é o seu semelhante, então você vai matar? Você vai ceifar a vida? Vai tirar o direito à vida dessa pessoa? Então, ainda que não estivesse lá previsto no artigo 121 do Código Penal, a nossa consciência moral acusaria. Isso é pecado, isso é crime. Isso é um pecado mortal, inclusive. Atenta contra o 5º mandamento da lei de Deus. Não matarás. E aí, de novo, pela terceira vez, para ficar bem firme e consolidado na cabeça de vocês, a lei dos homens precisa ser o reflexo da lei de Deus. Então, o não matarás, que está no 5º mandamento, ele precisa estar gravado. De modo que um atentado a uma outra vida,
um atentado a um ser humano, um homicídio, isso é crime. Isso é pecado mortal. Homicídio. Da mesma forma, não precisaríamos ter escrito lá no artigo 23 do Código Penal, o mesmo Código Penal, legítima defesa, que é excludente de licitude. Não precisaria. Porque é claro que eu vou conservar minha vida e vou fazer de tudo para isso. A não ser que por virtudes heróicas eu acabe sacrificando a minha vida para defender terceiros. Pode acontecer. Às vezes tem uma família, pai, mãe, filhos, e aí vem, de repente, alguém para cometer um latrocínio. E aí o pai, para defender os seus filhos, acaba sacrificando sua vida. Isso é uma virtude heróica. É uma legítima defesa de terceiro. Ele, de repente, ou então ele mata, né? Justamente mas acaba ele morrendo também. Enfim, sacrifica a sua vida, mas ele também pode matar e conservar a vida dele e a dos outros. Por isso que eu falei, legítima defesa de terceiros. Então isso não precisaria estar lá expresso. Porque a nossa razão já teria condição de saber. Por isso que eu falei, direito positivo, direito natural. O direito natural, na verdade, ele é o fundamento do direito positivo. Ele é um núcleo. O direito natural, ele precisa acompanhar, precisa respeitar, o direito positivo. O direito positivo precisa respeitar, precisa acompanhar o direito natural. Porque senão é uma corrupção da lei, é uma lei iníqua. Nós temos inúmeras leis que promovem o aborto. Nós temos leis que querem legalização das drogas. Nós temos leis que desejam implantar a ideologia de gênero, estimulando a erotização precoce, desde a mais tenra idade. Então, leis que violam, que atacam esse direito natural. E muitas vezes, direito positivo. Vou além, vou fazer uma provocação. Também um salvo-conduto aqui. O artigo 128 do Código Penal. O que está expresso lá? Não se pune o aborto em caso de, estupro, risco de vida da mulher, e agora com a DPF 54, o Supremo entendeu, de forma arbitrária, usurpando a competência do Legislativo, que em caso de anencefalia também pode ser permitido o aborto. Posso dizer para vocês? Lei iníqua. Artigo 128, iníquo. E por quê? Não se pune... Ali está falando de uma despenalização, não é descriminalização. São conceitos diferentes. Não deixa de ser crime. Então, o aborto, nestes casos, continua sendo crime. Mas existe uma escusa absolutória. Portanto, é permitido, mas, como eu falei, o crime permanece. Continua sendo crime. Então, há uma despenalização, apenas não se pune. Mas é uma lei iníqua. Por quê? Porque o aborto é um homicídio intrauterino. O aborto é um assassinato de bebês no ventre materno. O aborto é um eufemismo, inclusive, para assassinato de bebês. Então, é também uma violação do seu quinto mandamento, não matarás. Quando alguém, em outro caso, atenta contra a sua própria vida, ou seja, suicídio, isso é o quê? Isso é uma iniquidade também. Isso é uma aberração, porque a pessoa está tentando tirar a sua própria vida. Também fere o quinto mandamento da lei de Deus. Então, suicídio, eutanásia, aborto, enfim, homicídio, tudo isso viola esse quinto mandamento. E muitas vezes está positivado. Há uma permissão, há uma, entre aspas, chancela do próprio Estado, muitas vezes. Só que o Estado não é aquele que precisa salvaguardar a ordem natural, o direito natural. Mas muitas vezes ele é o corrupto e o corruptor. Muitas vezes acontece de forma totalmente diversa. E é por isso que nós temos que buscar revogar as leis iníquas, em todos os seus aspectos. Porque é algo grave que viola aquilo que decorre da natureza do homem, da essência do próprio homem, que é esse direito natural. Pode passar, Joãozito. O que são os direitos humanos? Aqui, né, imagina, né? Se tivesse alguma pessoa da esquerda aqui, já teria, né, fazendo alvoroço. Direitos humanos. Um direito humano é aquele que todo homem tem em virtude de sua natureza, devendo, portanto, ser respeitado por todos os homens. Então, na verdade, ele só corroborou o que nós falávamos aqui. Direito humano, pela própria etimologia da palavra, ele é algo que decorre também do próprio homem.
Claro, por isso que ele fala, é aquele que todo homem tem em virtude de sua natureza. De novo, para os juristas, falo porque, como eu sou advogada, é muito comum para mim é muito comum para mim justamente tratar desses temas, né? Então, para eu falar sobre direitos humanos, eu preciso lembrar lá do direito internacional. Quando a gente estuda direito internacional, o nosso professor fala assim, olha, por exemplo, no Brasil nós temos os direitos fundamentais, mas no cenário internacional, esses direitos fundamentais, eles são chamados direitos humanos, no cenário global, ou seja, lá no direito internacional. Mas nada mais são do que direitos fundamentais. Então, qual é o primeiro direito humano? A vida. Pode passar. O primeiro direito humano é a vida. Mas engraçado, né? Tem gente querendo invocar seus direitos, provocando a ONU e dizendo o seguinte, olha, aqui meu direito humano é o direito da mulher. Vamos chancelar o aborto. Vamos legalizar o aborto, porque o direito da mulher é mais importante. Iniquidade. Então, para eu falar sobre esses aspectos, eu preciso fazer essa remissão exatamente do direito internacional. Eu tive a oportunidade de, esse ano, estar na ONU. Fui num evento da ONU Mulher, tive que tomar muito engove, porque foi absolutamente indigesto, não vou mentir para vocês. O evento, 99,9% tratava de gênero e promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, que na verdade já sabemos que é o eufemismo para aborto. Então, ali na ONU, qual era a tônica? Os direitos humanos. De quem? Não era o primeiro direito? Direito à vida? Era o direito da mulher, era o desenvolvimento sustentável, acreditem se quiser. Carol tá ali, foi comigo, não me deixa mentir. A tônica era desenvolvimento sustentável. Então o meio ambiente agora virou Deus, a mãe terra. Pode chamar. Puxa vida. Pois é. Então, a gente vê até essas leis ambientalistas, enfim, que são atentatórias. Parece que o meio ambiente agora ele foi colocado no lugar do ser humano, que é a coroa da criação. Certa vez, eu estava numa entrevista, e aí me perguntaram o que eu achava disso, etc. Eu falei, vem cá, uma pergunta. Eu que devolvi a pergunta. Falei, o ser humano foi criado, na verdade a natureza foi criada para quê? Para o ser humano ou o homem para a natureza? O homem foi criado para a natureza ou a natureza para o homem? O que vocês acham? A natureza para o homem, não é o homem para a natureza. Senão seria uma desordem, uma excrescência. Mas hoje nós temos, não só pela promoção do sino da Amazônia, o sino do Apocalipse, como a gente precisa chamar, né? Mas hoje nós temos uma lógica invertida. Nós temos hoje uma desordem total instaurada no seio social. E por quê? Porque hoje em dia, eu ouso dizer que nem sabe mais o que são direitos humanos. A doutrina social da igreja, enfim, o catecismo da igreja, a igreja sempre nos mostra a luz no fim do túnel. Sempre nos mostra o caminho para a nossa salvação, sempre nos mostra a verdade, porque a igreja é o sustentáculo da verdade. Então deveria ser algo bastante óbvio para a gente, sabe o que são direitos humanos. Naquela linha, né, que nós tratamos aqui, aquele argumento anterior. Mas não é assim que funciona. No século XXI nós estamos tendo que... As coisas estão se pervertendo tanto que a gente precisa falar do óbvio. E quando a gente fala o óbvio, a gente é chamado de insano, de louco. Mas graças a Deus, né? Porque sabedoria de Deus, loucura para o mundo. Então, seremos muitas vezes rotulados de loucos. Mas não tem problema não. Se for para garantir a ordem natural, que assim seja. Mas temos que estar desse lado. E quais são as propriedades dos direitos humanos? Claro, valor absoluto. Então, independe, né, de qualquer lugar, qualquer circunstância. Então, ele, de fato, é absoluto. São inegáveis, irrenunciáveis, ou seja, eu não posso abdicar do meu direito humano. Vamos pensar no direito à vida, por isso que eu botei ali. Né? Respeitemos a vida, aborto não, que é o primeiro direito humano, do qual deriva todo o resto. Então, todos os outros direitos, eles são decorrência do direito humano, do direito à vida. Não há liberdade de expressão, por óbvio, se não falarmos primeiro em direito à vida.
Não há direito da mulher se não primeiro não tiver o direito à vida. Não há livre manifestação de pensamento se não tiver primeiro o direito à vida. Então, o direito à vida, ele é o primário. Ele é o primeiro do qual decorrem todos os demais direitos. Então, eu não posso abdicar. Eles são irrenunciáveis. São imperativos e são evidentes. Então, assim, nós não precisamos de uma lei sancionada para nos dizer o que é direito, o que são, né, direitos humanos. Não precisamos de uma promulgação de uma Constituição para dizer, olha, direitos humanos são 2 pontos. Não. Porque, de novo, pela consciência moral, nós temos capacidade de saber o que é. E, portanto, precisamos respeitar esses direitos humanos. Os valores fundamentais, agora dando um salto. Os valores fundamentais, eu tenho que correr por causa do horário. Valores fundamentais da vida social. Verdade, justiça, liberdade e amor. O que vocês lembram? Porque, óbvio, o convívio social, ele precisa estar aivado de... Tem, né, seus valores fundamentais. E aqui nós botamos 4. Verdade. Tudo na nossa vida precisa ser baseado na verdade. Nós não podemos ser relativistas. Aqui eu boto verdade versus relativismo. A verdade é algo objetivo. Quem é a verdade? É uma coisa? Não. É uma pessoa. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem nos ensina a verdade? A igreja. O apóstolo São Paulo, na carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz que a igreja é o sustentáculo, é a coluna, é o fundamento da verdade. Então, nós conhecemos a verdade a partir da direção da nossa Santa Madre Igreja. E são verdades que são objetivas. Nós não podemos negar a verdade objetiva. Vou dar um exemplo. Isso aqui é que cor? Que cor? Amarela está com um problema de daltonismo aí. Brincadeira. Isso aqui é preto, uma verdade objetiva. Embora muitos ideólogos queiram dizer, não, isso é a cor é uma convenção cultural, isso aqui para mim é verde. Hã? E pronto, pois é, vai lá discutir com ele. 2 loucos. Então, é uma verdade objetiva. Então, nós temos verdades objetivas. O homem, desculpa falar isso, tem pênis. A mulher tem vagina. Verdades objetivas. O sexo, né? Biologia. Então, não adianta as invencionices aparecerem por aí, os achismos. Ah, são as convenções. Não adianta. Por quê? Branco vai ser sempre branco. E quem nos ensina essa verdade objetiva, a verdade, o que é a verdade, e como nós devemos caminhar na verdade, segundo a verdade, é a igreja. E aí vem uma encíclica do Papa Emérito Bento XVI, Caritas in Veritate. Então, a caridade na verdade. E aí tem uma frase que eu amo, de Santo Agostinho, eu uso como meu lema de vida, que ele diz que não se deve impor a verdade sem a caridade, mas jamais sacrificar a verdade em nome da caridade. Entenderam bem? Eu não posso impor a verdade. Ah, é desse jeito aqui. Não. Eu preciso ter a caridade. Mas, em contrapartida, eu não posso sacrificar a verdade em nome de uma caridade. Ou seja, vamos dizer assim, do respeito humano. Quantas vezes a gente deixa de falar a verdade para as pessoas porque a gente tem medo da reação? Muitas vezes eu cometo esse pecado, esse erro. Muitas vezes eu falo aqui. Muitas vezes eu fico assim, meu Deus, eu acho que vai criar uma indisposição e tal. Acontece. Mas nós não podemos caminhar sacrificando a verdade. Verdade é sempre verdade. Não tem meias verdades. Porque senão seria relativismo. Verdade é nua e crua. Agora, em nome da caridade, que podemos dizer também nesse caso, respeito humano, nós temos sacrificado a verdade. Aí eu faço outra provocação. Eu me pergunto também sobre isso todos os dias. Quantas almas não têm ido para o inferno em razão do meu respeito humano? O respeito humano tem levado muitas almas para o inferno. Porque a gente tem medo, né? A gente tem aquele frio na barriga. A gente não quer se indispor. A gente não quer criar atritos. Mas veja, às vezes um atrito, que a gente acha que é atrito,
vai ser uma semente plantada no coração da pessoa que vai germinar e vai produzir um fruto de conversão. Então nós precisamos plantar a boa semente, semear. Nós temos que ser semente da evangelização. A doutrina social da igreja é um instrumento poderoso, evangelizador, porque está baseado nos princípios evangélicos, na lei moral natural que está inscrita no coração do homem. E a igreja, ela é esse sustentáculo da verdade. Então ela nos ensina a caminhar na verdade e para a verdade. É o caminho perfeito em direção a essa verdade. E claro, com a caridade. Mas muitas vezes as pessoas confundem nós sermos um pouco duros, firmes, com não sermos caridosos. Nós podemos sim exercitar muito a caridade, mas sem perder a firmeza. Isso é fundamental. Eu ainda estou aprendendo, confesso. Para mim é muito difícil, porque eu sempre vou para o extremismo. Mas é necessário a gente ser e abusar, digamos assim, no bom sentido da palavra, da caridade. Nós temos que ser caridosos. Porque, às vezes, a pessoa ela não agiu por mal, e às vezes a gente quer imputar a ela uma responsabilidade, que seja, mas temos que falar a verdade. Sempre com a caridade, mas sendo firme, quando necessário. E exortar também um ato de amor, viu? Exortação apostólica, como nós recebemos muitas, as próprias encíclicas, as alocuções ao longo da história da igreja, dos papas, enfim, ao longo da história da igreja nós temos muitas exortações. E quando nós exortamos um irmão, aquilo ali é um ato de amor, é um ato caridoso. A gente acha que é um convite à briga, mas não é não. Ali é a expressão do amor. Não é à toa que lá em Provérbios, Salomão já falava, aquele que ama, corrige, inclusive com a vara. A gente pode pensar na lógica dos pais com seus filhos, né? Eu até brinquei aqui outra vez falando que eu fui vítima de havaiana voadora. E por quê? Porque minha mãe muitas vezes precisava mesmo bater. E eu sou muito feliz por isso. Forjei meu caráter, né? Graças a Deus que eu recebi a correção na hora certa. Porque se minha mãe não me corrigisse naquele momento, o mundo poderia me ensinar de outra forma. E aí eu poderia ser uma pessoa totalmente depravada. Mas eu recebi a correção. Eu recebi a exortação. E isso é amor. E às vezes a gente foge de dar exortações. Porque a gente fica pensando, meu Deus, o que o outro vai achar? Será que a pessoa vai ficar chateada comigo? Caridade na verdade. E verdade na caridade. Então temos que sim pensar, caritas in veritatis. Então, caridade na verdade. E isso nos ajuda no nosso convívio social. Por isso que eu coloquei aqui. Sem prejuízo, a justiça. Lembra que eu falei sobre o princípio da justiça? Dar ao outro que lhe é devido. Logo na primeira aula. Mas também temos a justiça como uma virtude cardeal. Temos 4 virtudes cardeais. Quais são mesmo? Justiça, temperança, fortaleza. Agora, é fundamental nós lembrarmos o seguinte, olha, a justiça também tem que ser uma disposição. Por isso que eu falei, dar ao outro o que lhe é devido. E muitas vezes, nós, querendo pesar a mão com alguém, somos injustos. Eu falo isso até pensando no meu irmão. Tenho um irmão pequeno, que muitas vezes eu sou muito rigorosa com ele. Ele tem 13 anos. Quer dizer, 12 mais 1. Porque eu não gosto do número 13. Então, pois é. 13. Então, às vezes, vou lá, sou ríspida com ele, sou rígida. E às vezes corro o risco de ser injusta. Mas, às vezes, ele nem faz nada. Às vezes, ele nem tem tanta culpa assim. Ou então merece uma correção e pronto. Então, é uma virtude que exige também uma disposição da nossa parte. Por isso que é uma virtude cardeal. Um esforço humano é necessário. Né? A temperança não é diferente. O equilíbrio que nós temos que ter. A fortaleza. Fortaleza também é um dom do Espírito Santo. E a fortaleza é o que nós mais precisamos nos dias de hoje. Ainda mais para nunca abandonar a barca de Pedro. E por que nós precisamos de fortaleza? Porque as heresias vêm como uma avalanche, tentando sucumbir, tirar, abandonar a nossa fé. Quantas vezes
na barca de Pedro tem aquelas tempestades, aqueles sínodos, né? Pois é. Sino da Amazônia, como eu disse, sino do Apocalipse, ou então outras coisas mais. Quantas vezes nós precisamos dessa fortaleza para que permaneçamos firmes, de pé, perseverantes? Então as virtudes cardeais, elas são fundamentais. E temos também, claro, as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E aqui, vou pular aqui para amor, que é igual a caridade. O apóstolo São Paulo, em Colossenses 3, versículo 14, ele já fala que a caridade é o vínculo da perfeição. E o que é a caridade? O que é esse amor, né? Eu me lembro sempre de Jesus Cristo, por isso que eu até botei ali. Porque ele nos ensinou o que é o amor, o que é a verdadeira caridade. Ele que nos ensinou como que nós devemos amar, perdoar, olhando para Cristo. Por isso que a nossa fé é cristocêntrica. E por fim, a liberdade. Liberdade, eu até fiz a distinção entre os animais e os homens, né? O homem tem a sua liberdade de pensar, de falar, ou seja, liberdade de pensamento, liberdade de crença, enfim. Liberdade para associar-se. Isso tudo decorre do direito natural. Decorre ainda mais, como diz aqui, do próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nós somos livres, mas nós só somos livres, de verdade, se nós temos a Cristo como o centro. Ele na centralidade da nossa fé. Por quê? Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos quer livres. Ele que se entregou por amor a cada um de nós, e os grilhões dos nossos pecados, da nossa escravidão, que é oriunda do pecado, ali tudo isso foi rompido quando no alto da cruz, no alto do madeiro, tudo foi consumado. Então, quando a gente olha para a figura de Cristo, esse amor, a maior expressão desse amor, nós vemos que Ele nos deu essa liberdade de filhos e filhas de Deus. A liberdade para que nós também possamos exercê-la bem, segundo a justiça, buscando a caridade e também vivendo na verdade. Essa é a síntese. E assim, com tudo isso que nós falamos, nós entendemos por que são os valores fundamentais da vida social. Não é uma fórmula mágica. Mas veja, nós temos que exercitar as nossas virtudes no meio social. E a igreja, ela vai nos orientar desta forma. A igreja, de novo, vai pavimentar esse nosso caminho em busca da nossa salvação, querendo elevar a nossa alma ao céu. Querendo que nós sejamos soldados de Cristo. Aqui acredito que todos sejam batizados e crismados. Tem algum não crismado aqui? Ah, até que tem. Maravilha, vocês estão se preparando para a crisma, certo? Pois bem, ótimo. Mas por que eu perguntei isso? Bom, o batismo nos integra no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então ali nos tornamos filhos de Deus. Apaga o pecado original, mas permanece concupiscência, que é a inclinação ao mal, ou seja, a propensão que nós temos ao pecado, ao mal. Mas nós recebemos ali uma graça santificante do batismo, infusa em nós as próprias virtudes teologais. E os dons do Espírito Santo, que serão potencializados, reforçados com a crisma. E o sacramento da crisma faz o quê? Vai confirmar as promessas do batismo. E ali é considerado o sacramento da maturidade cristã. Então, vocês conhecendo a doutrina, por isso que uma boa catequese é muito necessária, e catequese nada mais é do que a educação na fé. Por isso que nossos primeiros catequistas são nossos pais. Depois nós temos, enfim, as pessoas na igreja, etc., né? Mas é essa educação na fé. Educação moral, inclusive, e religiosa. E na crisma, vocês terão, então, essa potência dos dons do Espírito Santo, dos 7 dons do Espírito Santo. Por isso que
tem a figura de Pentecostes, a efusão do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, vocês terão uma responsabilidade. E qual é também, eu diria, uma das grandes missões que nós recebemos na Crisma? Exalar o bom odor de Cristo, o perfume. Mas nós só podemos exalar aquilo que nós temos. Então, nós conhecendo a doutrina da igreja, bebendo desta fonte riquíssima da doutrina da igreja, a gente aprende a se aperfeiçoar, no bom sentido da palavra. Porque sede santos como meu Pai é santo, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. A gente quer buscar a perfeição. E qual é o vínculo da perfeição mesmo? A caridade, o amor. A caridade é o vínculo da perfeição. Então a gente precisa esbanjar a caridade. Nós precisamos aprender a verdadeira caridade. Porque em muitas vezes, no cenário cultural, o que nós temos são filantropias travestidas de caridade. Temos pessoas que fazem alguma obra de misericórdia, mas não porque estão inclinadas com o seu coração a fazer, mas porque querem mostrar para o vizinho. Olha como eu sou bonzinho. Olha só como é que eu ajudo os pobres. Olha como é que eu faço caridade. Veja, não podemos confundir, né? Caridade com filantropia. Mas temos que aprender essa caridade, que é o nosso Senhor que nos ensina. E nós temos que viver na nossa vida social, cultural, enfim, afetiva e matrimonial, tudo isso sempre com essas lentes. Porque assim a gente busca essa prática de virtude. Assim nós buscamos uma vida mais virtuosa. E tendo, por exemplo, famílias virtuosas, isso reflete aonde? Na sociedade. Pode passar, João. Está quase acabando. Na verdade, esse é o penúltimo. Esta, a natureza, nos deu um senso comum, que ela esculpiu em nosso espírito, para que identifiquemos a honestidade com a virtude e a torpeza com o vício. E pensar que isso depende da opinião de cada um e não da natureza é coisa de louco. Enfim, queridos, na verdade já encerramos. Pode passar. Já encerramos. Eu só queria mesmo, assim, insistir com vocês e fazer esse apelo, né? Principalmente vocês que estão se preparando para receberem o sacramento. Eu não sei se só a Crisma ou se receberão também a primeira comunhão, enfim, receberão também? Ótimo. Na verdade, receberão um sacramento dos sacramentos, né? A comunhão. Que é muito importante que a gente realmente conheça essa doutrina da igreja. A nossa igreja, ela é mestra. Ela nos educa para o céu. Tem gente que diz, tem algumas mães que gostam de dizer, né? Eu crio meus filhos para o mundo. Não, isso é verdade. Não, isso não é verdade. Isso é uma falácia. Nós não criamos nossos filhos para o mundo, nós criamos para o céu. Até porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O apóstolo São Paulo já fala isso, já nos exorta. Já alertava quanto a isso. Por isso que sabedoria de Deus loucura para o mundo. Então nós temos que fugir desse mundo, porque o mundo é um dos inimigos do próprio homem. Então quando a gente olha para a ordem natural, entende o que é a ordem natural, e mais ainda, depois entende a graça, aquilo que está na ordem sobrenatural, aquilo que às vezes a nossa consciência não é capaz sozinha de identificar, mas que precisa da revelação divina, a ordem sobrenatural. Quando nós entendemos a ordem natural e a ordem sobrenatural, a gente passa também a ordenar a nossa própria vida. Porque a gente passa a, eu diria até, amar a ordem natural e a ordem sobrenatural. E assim, a gente vai estar fazendo aquilo que a nossa Santa Igreja já ensinava. E para encerrar, se eu achar a página, porque eu perdi a página, só para fechar com chave de ouro, queria ler para vocês. Nossa Senhora. Rapidamente. Antes de meia-noite eu acho, tá, gente? Fica tranquilo. Vou só dar mais uma folhada. Se eu não conseguir achar, deixa para a aula que vem. Bom, gente, me desculpa, eu não estou achando aqui, também não vou me alongar mais. Eu queria ler um trecho para vocês que eu acho que sintetiza bem toda essa aula de hoje, mas depois eu passo para vocês na próxima aula. Enfim, só agradecendo mesmo a presença e pedindo que vocês realmente lutem pela santidade. Busquem arduamente as virtudes.
mas busquem viver a prática de virtudes. Porque se nós queremos chegar ao céu, nós temos que lembrar, né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que buscar com ardor e com toda a intrepidez, como já nos ensinavam os apóstolos, como que é a vida buscando as virtudes, muitas vezes buscando virtudes heróicas, diga-se de passagem, e tendo essa ousadia de pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja e nós, como leigos, também temos um papel fundamental de sermos luzeiros nesse mundo. Sal da terra e luz do mundo. Então, sejamos semeadores. Semeadores da evangelização para atrair mais almas para o reino de Deus. Respeitando sempre a ordem natural que está adstrita à ordem sobrenatural. Deus abençoe e viva Cristo Rei. Viva!